Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos iniciando o podcast Viva a Fé. Hoje trazendo um casal aqui para dar testemunho e dizer o que eles fazem aí nesse trabalho de igreja, e é a Adriana e o Toninho, né? Que pertencem aí à paróquia de São Francisco, fazendo vários trabalhos também em outras paróquias. Eu, Henrique, agradeço a você, a sua audiência, e peço, compartilhe com mais pessoas para a gente entender muitas almas nesse programa de podcasts hoje. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que em qualquer tempo vai estar acompanhando com a comunidade no esquema direto aqui da nossa casa-mãe, esse podcast. Deus abençoe a todos nós e vamos ao trabalho. Muito bem, estou aqui então com a Adriana e o Toninho, que é um casal que trabalha para Deus na igreja, né? Sim. E eu perguntaria primeiro para você, quem é o Toninho? Eu. É o músico. Eu sou músico, já fui catequista de Crisma, trabalhamos já na pastoral familiar. Hoje em dia a gente atua só no Ministério de Música. Uhum. Mas é casado, trabalha, aposentado, o que é? Quem é o Toninho? Casado, trabalho ainda, sou técnico em informática. Uhum. Casado com a Adriana, que tá aqui. E é isso aí. Tá bom. Quem é a Adriana? Eu também, nós estamos casados já há 25 anos. Mas agora em setembro. Agora em setembro nós faz 25 anos. E eu ajudo, a gente trabalha junto, na verdade, né? A gente tem um comércio e a gente fica o tempo todo junto, na verdade. Ele na parte da informática dele e eu tenho um brechó também que eu faço vendas online, então a gente trabalha junto, a gente fica todo o tempo junto. Que bom, seja bem-vindo. Sou natural aqui de Guaratinguetá, Tony? Guaratinguetá. Não vou perguntar quanto tempo, porque daí vai contar a sua idade, é melhor não falar nada. Não tem problema quanto a isso, não. Muito bem, então o Viva a Fé começa agora, a gente quer assim partilhar todo o trabalho, você já disse que é músico, falou aí do seu trabalho de venda, de informática e tal, e a gente vai conversando sobre isso, fique bem à vontade. Partilhe um pouco, Toninho, primeiro você, a jornada espiritual de vocês. Pode até participar os dois juntos? Que levou para você chegar até aqui nesse ministério? Então, nossa, em geral, começou antes mesmo da gente casar, né? Eu comecei a participar da igreja, eu tinha 20 anos de idade. Uhum. Foi através da música, a música que me levou até Deus. Foi através de um amigo meu, que ele tocava na Crisma na Glória, na época era o Frei Hans, que era pároco da Glória até. Faz tempo, hein? Faz tempo. Lá era a paróquia, eu participava lá, porque eu tenho ainda a minha casa no Parque São Francisco, onde mora a Juliana, minha filha mais velha, mas lá era capela, né? Eu era coordenador da capela. Era capela da Glória, na Sala da Glória. São Francisco, São Dimas, era tudo capela, né, na Sala da Glória. Então daí ele chamava, como eu estava começando a aprender a tocar violão, ele me chamou para tocar com ele na Crisma, na formação da Crisma, né? Daí eu fui tocar com ele, daí a partir de eu não era crismado, não tinha primeira comunhão, só tinha sido batizado até então, não tinha primeira comunhão nem crisma. Daí então que eu fui ser crismado, no ano que eu comecei a tocar com ele, eu fui ser crismado e fiz primeira comunhão e comecei a participar. Daí desde lá se estendeu durante 10 anos eu como catequista e tocando na Crisma e como catequista de Crisma daí. 10 anos lá, até que eu conheci a Adriana e a gente se casou, daí a gente veio para o parque aqui, né? Então, e você, assim. Adriana, o que você fala desse começo, compartilhar um pouquinho dessa jornada para chegar até hoje? Então, uma coisa bem interessante que eu não cantava, né? A gente só ficava junto e eu não ia também na parte da Crisma, era só ele que ia, né? Até então ele era o catequista e eu ficava em casa tomando conta de um outro comércio que a gente tinha que trabalhava aos sábados. Daí ele ia para a Crisma e eu ficava em casa. E a parte da música na nossa vida veio que eu só ia na missa, sentava ao lado dele, ele tocava e eu carregava os instrumentos. Daí foi interessante que uma senhora uma vez falou assim para mim na missa: um dia você vai estar cantando junto com ele. Olha só, e daí, uma profecia. Eu fui procurar a parte do canto, né? Professora, né, de canto, de música, para poder tentar ver se a gente conseguia, porque até mesmo a gente não estava conseguindo estar junto com outras pessoas cantando junto com a gente. Então daí, e ele gosta muito mais de tocar do que cantar. Então daí a gente acabou dando certo, que a gente começou a ensaiar. No começo a gente tocava com um compadre nosso, com ele e a mulher dele cantava, ele toca teclado, ele tocava junto com a gente, ela cantava junto com a gente também. Daí foi ajudando, daí ficou mais a parte do... Daí a gente foi participando dos outros ministérios, no caso da pastoral familiar,
através da música mesmo, né? Que a gente tocava nos Adriana, eu encontros. perguntaria para você, qual foi o maior desafio, seja ele que maneira for, também espiritual, que você enfrentou nesse tempo? Então, a gente... Foi complicado porque era assim, ele gostava da parte dos jovens, trabalhar com os jovens. E eu gostava dos adultos, de encontro de casais, tá? E ele não, ele queria evangelizar os jovens. Então a gente teve essa dificuldade, porque daí eu queria estar na pastoral familiar, daí ele ficava assim, eu vou ajudar você, vamos estar juntos, sei que lá. Mas daí quando foi a parte da crisma, eu não queria porque... Era complicado, por causa do trabalho, daí a gente foi se adaptando, a gente foi conversando, via que um tinha que ser. Para você foi um desafio, porque isso, foi mudar. muito, porque a gente tinha que trabalhar junto como casal, a gente não podia trabalhar separado, é isso que a gente fala dos casais. Na verdade, para nós dois foi um desafio. Porque ele não queria. Eu também não gostava muito de trabalhar com um adulto, porque o adulto ele já é mais cabeça dura, já é mais turrão, os caras, principalmente quando a gente pega, na época eu era mais novo, né? Daí você pega a pessoa mais velha que a gente, geralmente o cara acha que sabe mais do que você, não que eu saiba tudo, não sei nada, pelo amor de Deus, mas tipo assim, a pessoa é mais difícil, né? A correção mesmo pra você corrigir o cara, alguma coisa, isso, aquilo, é mais complicado, porque o cara não aceita. O jovem não, o jovem, por mais que ele seja às vezes turrão, meio cabeça dura, mas ele acaba voltando atrás, você pega pesado com ele ali, você fala, ele passa um tempinho, ele fica bronqueado com você, mas depois ele vem, ele conversa e ele volta atrás. E já ele é mais maleável. Já é mais fácil, porque daí é os dois. A música é nós dois e evangelizando, né? Foi muito mais fácil. Esse desafio foi bem grande pra gente, né? Então, agora nisso aí eu pergunto, você tem filhos, Adriana? Não temos, não Vocês temos. não têm não filhos? Temos, não. Mas tem a vida própria do casal, certo? Sim, Que são a vida particular temos de vocês. Temos muitos afilhados. Então agora a minha pergunta é essa. Como é que vocês conseguem, os dois podem falar, equilibrar a vida de marido, esposa, casais, né, família e o ministério? Então, a gente teve um tempo que a gente andou meio embolado com isso aí. Até logo quando a gente casou, tudo mais, que a gente ficou meio enrolado. A gente andou enrolado na vida espiritual, com a vida foi muito difícil. Conjugal, foi complicado, com a vida do trabalho, então, profissional, né? Então foi meio complicado. A gente participava, tocava em encontros da pastoral familiar, tocava na crisma, fazia parte da crisma, isso, aquilo e tal, mas a gente não tinha aquela profundidade espiritual realmente que a gente precisava ter, né, para estar junto para ter esse entendimento de como família, de saber separar as coisas, porque na verdade quem ajuda bastante a gente nisso aí é a oração, é Deus realmente. Deus que dá esse norte para a gente saber organizar a nossa vida, tanto espiritual como material, como profissional. Deus dá essa direção pra gente. Sem Deus, a gente participava da igreja, mas a gente não tinha muito Deus, a gente não tinha muito afinco, a gente falava, não, a gente tem que ir na missa, a gente tem que participar da missa, a gente quer tocar, eu quero ajudar, eu quero, mas não tinha então a gente meio que embolava um pouco as coisas, por isso que a gente caminhava errado. Só que a gente caminhava errado, na verdade. E a gente era mais novo, a gente tinha disposição, queria abraçar tudo, queria abraçar o mundo. Tudo que pedia, a gente fazia, a gente aceitava, só que ainda não tinha aquele... Deus permite. Estava meio desequilibrado as coisas. Estava desequilibrado, mas Deus permite isso porque Ele sabe que no momento certo Ele vai ajeitar as coisas. Né? O teimoso somos nós, né? A gente somos teimosos. Se Deus pode chamar Ele de teimoso é porque Ele continua querendo nos amar do jeito que nós somos. Mas nós é que somos teimosos, né? Achando que está fazendo bem, acabamos até desviando o caminho, né? Você falava isso aí, eu prego sempre em todo lugar que eu vou sobre o seguinte: é muito fácil nós sermos religiosos, cumprir regras, cumprir mandamentos, cumprir aquilo, todas as normas da igreja, tal. Mas uma coisa desequilibra nós é a parte espiritual, porque a maioria das pessoas que eu vejo são religiosas, elas vão na igreja, rezam 3.000 Ave Maria, vão à missa, tudo, mas elas não mudam, não há equilíbrio, por quê? Não tem espiritualidade, uma experiência pessoal de Deus é diferente. E a gente passou por isso, você está falando exatamente. Eu sempre digo assim, no momento que uma pessoa tem experiência pessoal de Deus, o que ela faz é realmente completamente 100% para Deus, porque ela sai de dentro dela o seu serviço. Hoje a gente é assim, mas a gente passou, a gente precisou passar por um deserto espiritual. Muito. Se sentir assim, sozinhos mesmo, para daí a gente catar, até que um dia a gente foi tocar até o seu Acácio, não sei se o senhor conhece. Muito. Ele é da Esquadra Aeronáutica, ele chamou a gente para tocar num encontro que ia ter nas irmãs aqui lá no Santa Clara, no centro delas lá, no Santa Maria dos Anjos. A gente foi lá,
Daí a Adriana, nisso aí, tem o padre Bento, ele estava lá, daí ele confessou às pessoas, que eram poucos casais até que estavam nesse encontro. Daí a Adriana foi confessar com ele, daí ele catou e pediu para a Adriana rezar o terço. Você reza o terço durante tanto tempo, reza um terço para você conseguir se firmar na sua fé, não sei o que, isso, aquilo. Daí ela falou para mim que ele tinha pedido para ela, daí a gente falou, não, então a partir de agora você não vai rezar o terço só não. Nós dois vamos rezar o terço juntos. Nunca mais paramos. E a gente não tinha esse hábito. Não tinha hábito. Foi a hora que Nossa Senhora entrou. A gente vai, né, Toninho? Só fazendo. Não para. E tem uma hora que começa a dar um estresse espiritual. Parece que não tem gosto, porque a gente ficou só no fazer. E as dificuldades começam a desanimar a gente. Claro, vai desanimando. E muitos pararam, viu, Toninho? Muitos pararam por causa disso, né? Não havia equilíbrio, né? Não havia equilíbrio. Precisa mesmo, a gente precisa se abastecer. E a gente falava, a gente ia nos encontros, escutava as palestras e ficava vazio, porque não colocava em prática depois. Exatamente. Né? Fala de oração, né? E a gente não colocava dos documentos da igreja, estudar, se aprofundar mais. A gente não tinha nada disso. A partir do momento que veio, que a gente falou que foi através de Nossa Senhora, a gente começou diário o texto, nunca mais paramos, né? Nós temos assim como cristãos católicos, lembrar da palavra de Deus, o principal que muitos esquecem, né? Aquele que ouve a minha palavra, então volta para a palavra de Deus. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica e ensina, né? Porque o momento que eu aprendo uma coisa, você aprendeu a formar, você não nasceu sabendo, certo? Então ele começou a estudar como se fosse a palavra, né? Começou a praticar e hoje ele ensina as pessoas, faz serviço para os outros. A mesma coisa da palavra de Deus. Isso mesmo. Se nós realmente não assimilarmos ela, colocar o mandamento, nós não somos dignos de entrar no reino de Deus. Jesus é que fala isso, né? Não é digno nem de ser discípulo. Você está num ministério de fazeção. Você faz muita coisa. Isso mas não tem experiência de vida. Não vive nada. Não. Só faz e não vive. Não, não é que nem se converte, né? Porque é uma conversão. Sim. É uma conversão, né? A gente tem que ajudar muitas pessoas, seja na música, em qualquer ministério, fazer com que as pessoas tenham uma experiência de Deus, né? Para que ela faça tudo o que ela sabe e mais o que ela não sabe que Deus vai dar, mas que ela tenha alegria do que ela está fazendo, porque está fazendo bem para ela e para alguém. Né? A gente trabalha para Deus, como nós na comunidade anunciamos, não só para nós, mas para todos que dependem de nós, até por esse programa podcast, quantas pessoas assistem, né? E a gente aproveita mais uma vez para pedir para você que está ouvindo a gente e vendo, que você compartilhe com a gente, chama aí a família, manda aí o recado para o WhatsApp, para que possam assistir esse programa e nós vamos aprendendo junto. A gente só aprende a cair se o outro fala assim, eu já caí. Então cuidado onde você pisa. É isso que nós estamos fazendo. Né? É isso que nós estamos fazendo. Você tem na sua família, Tony, alguém que toque? Não, minha mãe falava que meu pai, antes de eu nascer até, que ele tocava violão. Então, é isso que eu queria dizer. Você vê, ele descobriu o ministério, o pai tocava violão, mas não sei nem o que era. Talvez lá no aniversário e tal. Tudo bem. Mas ele descobriu o ministério da música. E você também pode. Qualquer pessoa pode. Né? Com certeza. Vai vendo o que Deus quer e vai lançando, vai indo em frente. De repente, hoje, ele é um ministeriado. E a respeito dessa pergunta, só para finalizar, pois não. feito, e daí, no caso, a gente achou o equilíbrio depois de toda essa jornada, de bater a cabeça. Daí, Nossa Senhora colocou para a gente. Daí a gente viu o quê? Não, agora a gente tem que voltar à raiz nossa. É a música. A gente subimos só a música. Agora a gente só assume a música, a gente toca encontros de casais, igual no mês que vem a gente vai tocar num encontro de Crisma, de uma outra paróquia São Pedro, e a gente toca em missa, o pessoal chama, a gente vai, mas a gente não quer mais abraçar o mundo que nem a gente fazia antes. Por quê? Porque senão desgasta a gente já não é mais novo também, e daí a gente acaba começando... E o tipo de comércio mudou também, o tipo de comércio nosso mudou, a gente não tem mais tanto tempo assim, então... acaba desgastando muito, a gente acaba sofrendo a parte espiritual, então a gente não pode deixar isso acontecer. Não pode. Deus não quer isso, Deus quer a gente firme. Eu sempre falo, sabe, Toninho, porque é como se a gente deixasse tomar banho. Você está trabalhando, mas você não toma esse banho da palavra, esse banho espiritual. Tem que ter um tempo por dia para dar uma reflexão, para fortalecer interiormente. Você nem percebe, mas você percebe no andar, né?
E a gente tem isso agora, né? A gente tem a meditação da palavra. Todos os dias a gente senta, a gente... Que bom, a gente tem ótimo. A parte individual nossa, né? E tem a de casal. A gente não... Hoje, que nem a gente faz todo dia de manhã antes de trabalhar. Daí hoje a gente vinha pra cá de hoje, a gente reza à noite. Então, mas isso mesmo, mas não deixa de fazer. Não deixa, né? Não deixa de fazer. Muito bem. Nunca mais deixamos. Eu tenho uma pergunta aqui que pediram para fazer. Agora, saindo um pouco de Toninho e de Adriana. Como vocês têm essa visão, Toninho e Adriana, do papel da família na obra de Deus? Fazendo tudo que vocês já fazem, você tem uma visão de fora. Então, a família é importantíssima, até mesmo pela experiência nossa de lidar com jovem. Na Crisma, a gente vê que, principalmente hoje em dia, porque em 2022, né, que a gente tinha voltado para a Crisma aqui no parque, faltou catequista, eles foram chamar a gente para... Uma catequista desistiu no meio do caminho, daí a gente sumiu uma turma no meio do caminho lá para ajudar os jovens. A gente vê que hoje em dia está muito diferente quando eu comecei a participar da Crisma, lá em 89, 90, aquela época lá. Então, quer dizer, está muito diferente, a gente percebe isso. Porque antigamente, os pais levavam os filhos para a igreja. Hoje em dia já começou a inverter. Desde 2010, 2011, isso aí já começou a mudar. Os filhos começaram a arrastar os pais para a igreja. Os pais, aquilo, chega, deixa o filho na porta da igreja, para a missa, pega o carro, vai embora, e o filho fica na igreja, e o pai vai embora e volta para casa. Então, quer dizer, hoje em dia está difícil, os pais não... Eles bloqueiam, eles querem que o filho viva na igreja o que Deus pede e no mundo o que o mundo pede. Eles não querem. A gente até teve problemas assim com pais de crismando a respeito disso, que o pai falou, não, aqui na igreja ele vai aprender sobre amor, aqui fora ele vai viver o que ele quer. A gente falou, pô, não é bem assim. Não é bem assim. Não tem como separar vida e fé, não se separa, é uma coisa só. É uma coisa só, não tem como separar. Não tem. Daí, no fim, infelizmente, esse jovem acabou não sendo crismado, porque estava muito incoerente o que ele vivia, o que ele buscava na crisma, então a gente não permitimos que ele fosse crismado por causa disso, mas tá difícil por causa disso. Os pais, hoje em dia, tá difícil lidar com os pais, que nem eu falo sempre, né? Um adulto é difícil lidar, porque ele acha que ele é dono da verdade, a maioria, infelizmente, acha que é o dono da verdade, que ele pode tudo, que Deus deu essa liberdade, e daí acaba dificultando as coisas para os filhos, né? Os filhos, a gente teve problema assim, até com pessoas bem próximas da gente, que a gente queria levar a pessoa para a missa, para participar, a criança para participar da missa, e os pais não deixaram, não permitiram que a gente levasse. Então, quer dizer, é complicado isso aí. Então, a família é fundamental, porque se é uma família que instrua o filho a buscar a Deus, se os pais não são exemplo para os filhos, se os pais não mostram o caminho de Deus para os filhos, vai ser difícil o filho encontrar, porque geralmente os filhos, eles se espelham nos pais, né? Ele vê o pai, principalmente o homem vê o pai como o herói dele, né? Entre aspas, né? Não, meu pai, se o pai é mecânico, o filho vai aprender mecânica, se o pai é engenheiro, o filho vai aprender engenharia. Pelo menos antigamente era assim, hoje em dia mudou bastante isso, justamente porque os pais já não estão mais tão próximos dos filhos. A gente vê isso, mas essa realidade também acontecendo. Os pais, eles querem trabalhar muito e cuidar pouco da família. Eles querem ter muito dinheiro, porque eles acham que o dinheiro vai suprir todas as necessidades da família. E isso não é verdade. A gente vê na prática que isso não é real e não acontece, infelizmente. Por mais dinheiro que a pessoa tem, ela dá tudo do bom e do melhor para o filho, mas o filho cada vez está se enfiando mais em droga, está se perdendo mais em depressão, se matando, se metendo num monte de porcaria e não está suprindo. Agora a gente vê aquelas famílias que os pais são equilibrados, que a gente tem amigos também que são assim, que os pais são equilibrados, que ensinam o caminhar de Deus para os filhos, a gente vê que é totalmente diferente. Os pais precisam trabalham, mas na hora que está em família, feito ele dar o celular na mão do filho, pôr o filho na frente da televisão para ficar assistindo televisão. Eles sentam e conversam, rezam, mostram Deus realmente para a vida dos filhos. Então, é uma família totalmente diferente. Então, os pais é fundamental para os filhos mesmo. Tony, eu concordo com tudo que você está falando, mas eu tenho aqui uma opinião pessoal minha. Veja bem, você trabalha com música e trabalha com jovens e crianças, crisma e tudo, tá, porque embora seja Ministério de Música, você está educando as pessoas do crisma e tal, é isso? Tá. Aí eu pergunto, o que está fazendo a pastoral familiar? Ah, sim. Peraí, o que está fazendo o encontro de casal? Porque nós temos aqui na comunidade um projeto social, onde nós temos quase 30 crianças que atendemos aqui, por nossa conta, não temos ajuda financeira de prefeitura, de nada.
as famílias recebem cesta básica e as crianças vêm para cá. Elas têm judô, elas têm esporte, elas têm informática, tem tudo com voluntários que a gente faz diariamente aqui. Muito bem. Essa criança, a gente notou que elas começaram a ter postura diferente. Quem trabalha com pai e mãe? Então é muito fácil nós falar, o pai dá o celular, o pai dá, mas quem é que está indo na casa? Não adianta você ensinar a criança aqui, seja no crisma, quer que seja, se não há uma comunhão entre pastoral para ir na casa dessa criança, aí vamos dizer, né? Porque se os pais estão acostumados, talvez seja a culpa ou não deles, eles vão entrando no mundo e vai agradando a criança até, vai para o celular para não me perturbar muito aqui. Eles estão nisso. Mas eles não tiveram essa conversão, por isso eles não levam as crianças, né? Vai para a catequese, não esquece e tal. Então, o que eu sinto, em todo lugar que eu vou, e a gente viaja muito por esse Brasil, é essa comunhão de trabalho realmente pastoral. Então, eu não posso cuidar dos casais e da família, aqueles que vêm no meu encontro, né? Tem que haver uma visitação. Quando o Papa São Francisco assumiu, eu fiquei muito feliz com a palavra dele, né? Padres, abram a igreja. Missão. Não para o povo entrar, para vocês saírem. E também serve para nós. Missão. Nós não podemos só esperar as pessoas, só vem 3 participar, só vem isso, só vem aquilo. Mas quem vai atrás? Quem tem esse papel da igreja em saída? Cadê os nossos padres, até, que é uma crítica pessoal minha, de pastores como antigamente? Não se usa mais batina nem cresma. Então não tem identidade no mundo. Temos que, sem acusar ninguém, sem criticar ninguém, a gente tem que olhar isso daí. Então as pessoas, as casas não veem um padre. Eu lembro do padre José Ferreira, no Parque São Francisco, que uma hora ou outra ele punha a batina preta dele e andava pelo bairro sem fazer nada. Andava. Né? Às vezes ele está doente, vinha a pé. Não andava de carro, vai dando com a mão pro povo, o padre está aí, o padre está aí. Depois perdeu a referência da vestimenta. Eu sei que o hábito não faz um monge, mas chama atenção. Opa, padre, aquele é padre, está aqui no nosso bairro, pede para ele vir em casa e tal. Quer dizer, é o pastor. Então isso foi se perdendo, foi ficando muito burocrático, eu acho, não generalizando, mas foi ficando dentro da sacristia, né? Vamos dizer assim. E daí as pastorais também fazem muito na paróquia, fazem bem, mas quem sai? Fica só então, ali. Até a igreja nossa teve um pensamento muito bonito a partir de 2020, 2019, que ele mudou a catequese mesmo, teve uma mudança. Uma mudança, na verdade, retornou ao que deveria ser, né? Mudou o itinerário da pastoral, desde o batismo até a crisma, né? Que agora começou a ser com inspiração catecumenal. O que significa isso? Tinha até na época que teve essa mudança, até fez curso em Aparecida, tudo, de formação para isso aí, né? Que a gente estava ajudando na época lá no São Pedro, na paróquia de São Pedro, que a gente é meio assim, a gente sempre está num lugar que precisa mais, a pessoa chama, a gente vai lá e ajuda. Daí a gente estava na paróquia de São Pedro, daí a gente até fez curso, tudo a respeito disso, e que é uma inspiração, tipo assim, é meio que fazer isso que o senhor falou mesmo, de juntar a família de novo. Por quê? Porque a gente estava na equipe do batismo na época lá, no Ministério do Batismo, na época do São Pedro. E daí a inspiração catecumenal no batismo, a primeira etapa do batismo é uma jornada mais longa do que hoje em dia, porque a formação de batismo hoje em dia é um dia só. É muito pouco para a gente falar de alguma coisa para as pessoas que, a maioria que vão no batismo não estão nem aí com Deus. Principalmente dos padres. Só vive no mundo, só vive no mundo. Então, quer dizer, é muito pouco um dia só. Então, quer dizer, na época de Cristo, se a gente pegar a Bíblia lá, a gente via que antes das pessoas serem batizadas, elas caminhavam com os discípulos 8, 9, 10 anos, para depois elas estarem aptas a serem chamadas de cristãos. Então, quer dizer, e a nossa um dia é o suficiente para batizar a criança, para falar que ela é cristã. Essa nova etapa, Jesus. A princípio, ela apresentar Jesus para a família. Os catequistas iam na casa da família e apresentar para a família. É um processo trabalhoso, mas muito gratificante, porque se acontecer exatamente da forma que é para acontecer, vai engrandecer a família, vai acontecer isso que o senhor tinha falado. O senhor falou, é o resumo. É o resumo daquilo lá, do que era para acontecer mesmo nessa formação. A gente não sabe, que a gente não está atuando nessa área, se eles estão fazendo não. Mas foi colocado. Então, para vocês é importante, já que vocês trabalham na Crisma, trabalham com a música, nesses encontros, às vezes até de casais, de família e tal, porque vocês estão aí nesse ministério, mas vocês têm uma visão cristã disso.
Então nós estamos olhando por fora, a gente vê, eu não posso fazer, mas tem uma pastoral que faz. A gente tem que ter um olhar crítico para isso, não é? Verdade. E então eu sou desse pensamento. Então aqui na comunidade, o que a gente faz? Além de cuidar dos pais dessas 30 crianças, as mães vêm aqui, elas têm palestra, elas rezam conosco, nós oramos por elas, damos palestra também da área física delas, de câncer no seio, uma série de coisas para ajudar a família. E elas recorrem aqui, fora do dia que a gente marca uma vez por mês, elas vêm, precisam rezar, vai visitar minha casa, o meu marido que bebe, o marido que está drogado, o marido que deixou o trabalho, não quer mais trabalhar, uma série de coisas lá dentro. Como é que essa criança vai ter uma referência em casa? Ela sai alegre do encontro com você, volta para lá, bate de frente. Isso era uma coisa até que a gente falava nos encontros, quando a gente tinha retiro de crisma com os jovens, a gente falava, aqui está tudo uma maravilha, vocês parecem que estão no céu, mas lembre-se que a hora que vocês voltarem para casa de vocês, as dificuldades vão estar lá, às vezes até pior do que as que vocês deixaram lá. Se o seu pai e sua mãe brigam, às vezes vocês vão chegar lá, vai estar pior a situação. Eu não vejo, então, sabe o que eu penso, Toninho? Eu ainda sou esse ponto assim. Tem que ter alguém que vá na casa, que não seria o caso de vocês. Sim. Até de você indicar, olha, aquele menino ali está tendo problema em casa, porque ele vem aqui e fica tão feliz, daqui a pouco ele chega amanhã, ele chega aqui bicudo, triste, abatido. É porque é pouco, eu fui olhar de longe, o pai dele bebe, o pai dele briga muito com a mãe. O que vocês podem fazer para o pai e a mãe? Sim, isso então, é verdade mesmo. Até essa catequese de inspiração catecumenal, ela fazia isso, só que ela fazia com que todas as pastorais trabalhassem juntas. Em conjunto. A catequese... E não trabalha. Mas só que não está então, e não trabalha até hoje. Porque ainda existe uma rixa dentro da própria igreja. Não, é só rixa, você reunir. É, tipo assim, é você fazer o rico de CPP, dá briga. E vem dizer que bom, você trabalhou, olha, estou passando o endereço, não tem comunhão. Um acha que sabe mais do que o outro. Exatamente. E um quer ajudar o outro. Não, isso aí não faz parte da minha pastoral, eu não vou ajudar você, se vira. Ah, isso aqui não faz parte, não, você se vira. É cada um por si e Deus por todos. Quem que vai ajudar essas famílias? Daí entra no que você falou. Quem que vai ajudar essas famílias se entre eles mesmos se só a crisma, só os catequistas de crisma não vão conseguir ir na família, na casa de todos os pais. Aí vem a agora é a pastoral familiar. Se eu trabalho com batido com crisma, com jovens, eu posso ir visitar a família daquele menino, daquele lá, mas eu não posso ter como aquilo pastoral, porque o meu é aqui. Então, mas se aquela pastoral está em comunhão comigo, eu vou passando endereço, aviso aquilo, que vai um pouco a pouco. Porque a igreja não começou dentro de prédio, nem paróquia. Essa estrutura foi depois do Concílio Vaticano II. Né? As pastorais passaram a ser uma mão de obra do padre. Ele ficou recuado e o resto foi. Porque a igreja começou durante muitos anos, mais de um século, realmente, você pode ver na Bíblia, reunia-se em casas. Não tinha templo. Porque começou no tempo de Jesus, eram as sinagogas e era o templo maior de Jerusalém. Mas era dos judeus, que seguiam o Torá. Quando veio o cristianismo dos apóstolos, foi juntando pessoas até chegar a Pentecostes, está em Atos 2, eram 120 pessoas já, e depois mudou para 3.000, e assim começou a crescer. Onde eles se reuniam? Eles não podiam reunir na sinagoga e no templo, porque os judeus não aceitavam Jesus Cristo. Tinha muita perseguição também. Certo? Então, o que eles começaram? Se reunir nas casas. Você já pensou? Então, a igreja está tentando fazer isso, mas de uma forma muito, muito artificial, que é essas reuniões, como é que eles chamam aí, como se fosse círculo bíblico. Ah, sim, Mas é meia dúzia de pessoas que já participam, não pode ser assim. Não pode. E quem vai fazer isso, não tem que só ensinar, tem que ouvir o povo depois ensinar. Porque eu sou assim um pouco crítico, que nós estamos caminhando para o final desse tempo de Deus no meio da nossa vida. E o que nós estamos fazendo? O que mudou realmente? Né? Porque as pessoas precisam se converterem primeiro. Ela tem que tomar consciência do pecado pessoal. Não é nem pecado familiar, pecado pessoal. O meu pecado. Eu como mulher, eu como homem, que eu quero mudar. E se eu grito com meu marido, as crianças nossas, eu digo assim, casal tem que brigar mesmo. Não é palmeirense, eu tô corintiano, não é azul, é isso, aquilo. Eles têm que brigar. Mas que bonito se a criança escutasse o pai gritando com a mãe gritando com o pai saiu e tal. E que depois pudesse ver ainda nesse dia, ele chegando, perdão, meu bem, vai abraçar a esposa. Papai briga, mas se amam. Esse amor é importante. Eles têm que ter essa visão. A diferença vai existir sempre. Até mesmo porque um é homem, outro é mulher. Já tem uma diferença aí. Já começa a diferença aí. Deus é quem quis assim, então. Porque quando é muito quadradinho, né? Muito uniformizado, ninguém cresce. Por isso que dá muita briga de relacionamento.
E ela pode brigar com você querendo que você seja diferente como ela quer. E você dizer, mas por que você não muda também assim? Então você vai dando essa divergência e diz, não, eu respeito ela porque ela tem um monte de coisa boa, mas tem um monte de coisa ruim, ele também tem. E nós vamos se entrelaçando para ser uma só carne. Uma só carne não é só o sexo. Uma coisa que é muito importante na família é o perdão, é os pais aprenderem a pedir perdão para os filhos. Dentro da palavra de Deus. Sem perdão não tem nada. A gente vê que muitos pais não sabem pedir perdão para os filhos. Isso é importantíssimo, porque é a maneira do filho aprender também a pedir perdão para as pessoas. Antigamente, antes da minha conversão, a Juliana, que vocês conhecem, é a minha filha mais velha. Então eu gritava muito, eu exigia muito dela, exigia estudo, mas não tinha noção do jeito dela, das deficiências dela. Não sabia disso, né? Não tinha conversão nenhuma, só catolicismo. E depois da minha conversão, eu comecei a ser eu mesmo como estava. Não precisei me barrar. Mas eu comecei a dizer, Juliana, desculpa, perdão, Deus, aquilo lá, me abraçava ela, que até um dia ela falou assim, nossa, recebi um abraço do pai tão gostoso que nunca me deu. Por quê? Eu estava querendo ser convertido fazendo isso. Isso fez bem para ela. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando nisso, essa comunhão, sem acusar ninguém, sem acusar nada, porque cada diocese é seu diocese, cada paróquia é sua paróquia. Há um caminho, né, uma direção da igreja dentro de uma arquidiocese, mas cada padre faz da sua maneira. Né? Tudo bem, mas as pastorais tinham que ter comunhão. Tinha que ter comunhão. Até a nível de arquidiocesano. O que está dando certo no Santo Antônio? Vamos tentar aplicar aqui no São Dimas? Não, aqui não dá, a realidade é outra. Mas tentei, não deu. Então, um vai experimentar. Tem que ter um diálogo, ou adaptar, né? Não precisa ser igual. Nossa, que bom que a Santo Antônio fez isso, mas aqui não funciona. Mas eu posso pegar isso aqui e por aqui. Se nós não tivermos essa humildade com evangelizadores, a gente não vai conseguir mudar. E uma coisa que falta muito também que eu vejo, as pessoas estudarem não só a palavra de Deus, mas os documentos da igreja. Que não sabem. Isso é algo fundamental. Não porque na música a gente vê bastante isso. Tantas aberrações que acontecem na parte litúrgica da música, na missa, por pessoas de falta de conhecimento. Você veja só uma outra coisa simples. Uma coisa eu entendo, outra coisa é o que a igreja está dizendo. A igreja está dizendo, o Partido Papa e depois outros bispos aí cardeais, dizendo que não se deve aplaudir na igreja. A não ser um determinado momento festivo, né? Ali na celebração. Mas bate palma no início, no meio e tal. Quer dizer, bate palma assim, aplaudindo. Não é bate palma acompanhando a música, não é isso. Né? Que a igreja falou assim, vamos dar uma salva de palma, vamos aqui no meio das celebrações. Se dispersa um pouquinho, aliás, né? Isso não quer dizer que na hora da música, vamos bater palma, não, é diferente. Mas são mudanças pequeninas que tem que para ter sentido espiritual, litúrgico. É o valor sagrado. Na verdade, é sagrado. A música que você toca, alguém fez, ela é bonita, anima ou não anima e tal, mas ela é sagrada. Então, até mesmo na música, eu já discordo de bater em palmas. Até mesmo conforme a música, se é uma animaçãozinha, tudo então, bem. Na liturgia da missa, não. Na liturgia da missa não se deve bater palma mesmo, em momento nenhum. Não até o Papa, se eu não me engano, eu não vou me lembrar o Papa agora. São Leão, se eu não me engano, que entrou numa igreja, foi convidado para uma igreja, na hora que ele entrou, aplaudiram ele. Ele falou, dentro da igreja, nem para o Papa se bate palma. Para ninguém se bate palma dentro da igreja. Porque é o templo do Senhor. Porque a missa é a maior oração que a gente tem, é a maior oração que Deus nos deixou. Além do Pai Nosso, é a Santa Missa. É um momento da gente se interiorizar com Deus, da gente estar próximo de Deus, e a palma dispersa. A música na missa é um complemento das leituras. Por isso que tem a liturgia, por isso que quando a gente vai escolher a música... Você não deve tocar qualquer música que não seja litúrgica. Desde que seja porque não leva a pessoa a entender. A gente que vai se preparar para a missa, para tocar na missa, a gente tem que ler o Evangelho, as leituras todas, a gente tem que ler os prefácios, porque... Muitas vezes o prefácio, o prefácio de entrada, ele nos dá a dica de qual música eu posso colocar na entrada. Exatamente. O prefácio o aleluia, o amém, o aleluia do evangelho, a aclamação do evangelho, ele já nos dá uma dica também de qual música eu posso pôr na aclamação. Geralmente a gente tem que responder a resposta que está no aleluia mesmo da liturgia. O que a gente faz é isso realmente. O evangelho já vai nos dar uma dica de qual música eu posso pôr na comunhão. Veja bem, nós falamos de família, falamos de ECC, falamos de tudo isso. É bom, a gente dá uma mexida no balaio, vamos ver o que quiser. Mas por que não, cada 2 meses ou 3 meses, ter formação para os músicos que tocam nas paróquias? Ia ser maravilhoso. Não tem.
Aqui na nossa arquidiocese não tem. Praticamente 36 anos que eu toco na igreja. Vamos só, novembro vai ter um encontro de todos os que tocam nas missas. Vamos pensar só na missa. Porque eles tocando na missa, você tem uma espiritualidade, você pode tocar aqui no encontro meu. Eu vou dizer para você que é mais Espírito Santo e tal, você sabe disso. Sim. Mas não há essa comunhão entre os músicos também. Não tem. E a música é complicada. Até eu tenho vários livros do Martim Valverde, não sei se você conhece. Então, ele é músico também. E ele fala que a música é um espinho na carne pro músico mesmo, a própria música. Porque, na verdade, a música ela mexe com o ego da gente. Queira ou não, a música mexe com o ego da gente. A gente que toca, quem canta, mexe com o ego. Então, muitas vezes, você acha que a música é para você que você está fazendo, principalmente na liturgia. Não é para mim a música. Não, você não está dando um show, né? Não estou no show. É diferente de fazer vou fazer um show aqui na comunidade, eu convido o Toninho, porque é um show, ele vem aqui, ele faz. Agora. Aí sim, vai bater palma, você vai incentivar os outros a bater palma. Vai até dançar, mas lá na celebração. Não. Na missa o músico não tem que falar nada, ele só vai cantar. Ele não tem que falar, agora vamos cantar mais forte, vamos não. Ou tem o animador da missa, ou e o músico fica na. Ele só vai cantar. Chegou a comunhão, ele vai cantar a música de comunhão. Chegou no Glória, ele vai cantar o Glória. Não precisa falar para ninguém fazer nada. Todo mundo tem que saber o que é para ser feito. A missa, a pessoa tem que saber o que é para ser feito. Você não sabe, por isso que eu falo, o importante é estudar, ler os documentos da igreja, até mesmo porque o tripé da nossa igreja é a Bíblia, o magistério e a tradição. A gente só vai aprender sobre o magistério e a tradição estudando. E a Bíblia também estudando. Eu estava vendo aí uma live de uma celebração, até postaram por causa desse fora que deram lá, os músicos. Então, o padre já tinha falado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco e tal. Vamos agora, então, nos interiorizar, vamos nos colocar na presença de Deus para o nosso ato penitencial. O que o músico faz? Os músicos começaram. Em nome do Pai... Em nome, o padre falou, não, ato penitencial, teve que parar isso, entendeu? Não está ligado nem no que já foi feito. Nem prestou atenção. É aquilo que você está falando para mim. Eu vi lá, nossa, esse início aqui, eu posso pôr essa música, tal, mas você está ligado no que está acontecendo também. Sim, tá. Se você não estiver ligado, porque você está no ministério, você completa a celebração, né? Então ele estava desligado, nem viram que o padre já estava adiantado. Porque até um dos estudos que a gente estava vendo também na parte da música, eu estava acompanhando, falava que até na hora da gente cantar, para a gente não tomar cuidado, a gente não se empolgar, porque às vezes a gente está cantando e tá a gente se empolga, daí você se empolga, você perde o que está acontecendo ali, daí você, quando vê, você fez alguma coisa errada, você vê... Era separada a música, você não parou, principalmente a gente fala no E é tão chato. É tão chato. Tem que parar a música, né? Na hora que acabou, lavou as mãos, você tem que começar a diminuir. Daí você tá tão assim cantando. Ainda canta mais um refrão, canta mais um refrão, o padre fica lá esperando. A música mexe muito com o ego da gente, porque a gente vê isso acontecendo em várias celebrações. O músico se empolga. E ele acha que o padre tem que esperar ele terminar. O padre já lavou as mãos, já se purificou, veio para o altar e a música faz o refrão. Tem a procissão de entrada, o padre chega no altar, beija o altar, faz a reverência, fica lá. E esperando. Tocando, fala, acabou, acabar a música, o padre já está lá, o padre fica lá de braços cruzados esperando. Não, o padre não vai esperar. Isso é uma questão de discernimento humano, até de observar o que está acontecendo. Então é por causa da pessoa fica assim empolgada, lá cantando, tá cantando bonito, o pessoal tá falando que a gente é perfeito, que a gente não é. Não, a gente já errou bastante, já tocamos muita música antilitúrgica, até a gente ter esse conhecimento, até a gente buscar, aprender, estudar, e conhecer. E a cada dia a gente Cada dia a gente estuda mais, a gente procura aprender mais, procura músicas novas, erra ainda. Porque a gente falha, a gente é um... Toninho e Adriana, alguma coisa engraçada nesse caminhada que você pode contar para nós? Algum fora, assim, que falou, nossa, que besteira que eu vi. Lembra alguma coisa? Alguma coisa? Não, de engraçado, assim, que aconteceu comigo, que foi muito engraçado. Foi isso aí todo mundo fala. A gente estava no encontro ali nas Irmãs do Orfanato. Daí era da Crisma, da pastora familiar, Nossa do Rosário. Daí eles chamaram a gente e foi numa dessa de empolgação, e por coincidência. Só que sorte que era um encontro, não era uma missa. Não era, não, graças a Deus. E eu tava lá, e eu sou muito assim, de pular, dançar, e tava animada. Era música animada, a gente tava animando os casais. E eu empolgada, e o amigo nosso, Fabrício, lá, né, aquele que tava animando o pessoal, daqui a pouco ele olha pra mim, eu gritando no microfone, o microfone caiu, um carro, pisou no carro, era um microfone assim, né, o fio
Deus, se ela pisou no cabo, soltou o cabo, ela E continua. Animadona mesmo, Ela ele quer te olhou parar, pra mim a assim, música. nossa, ó, microfone sem fio. Deu olhei. E eu achando que tava E cantando. até hoje, faz uns 10 anos atrás isso. Até hoje ele tira sarro dela. Ele fala, E ó, o ganhou um microfone sem fio. Ela criou Ele isso. é vergonha, Nem existia, ela criou. Não, foi muito engraçado. Esse dia foi muito legal mesmo. Muito legal. Ficou marcado mesmo. Toninho e Adriana, agora caminhando já para o encerramento do programa, eu queria que você fizesse assim. Deixasse uma mensagem olhando para a câmera, Toninho e Adriana, sobre a necessidade de nós realmente ajudarmos as pessoas a se converterem, porque a música converte, ela completa a liturgia, mas ela mexe com o meu coração. Né? Eu não posso cantar uma música animada na hora do ato penitencial, vamos queimar o Espírito Santo, começa todo mundo a pular, quer dizer, pode pular, mas não nessa hora. Não. Então, o que você pode dizer para as pessoas que estão em casa, Toninho? Uma das principais coisas é oração. Primeiro de tudo, rezar. Muitas vezes a gente vê as pessoas chegarem à missa, não vai visitar o dono da casa. A pessoa entra na igreja, senta no banco e não vai na Capela do Santíssimo. Primeiro de tudo, se chegou à missa, principalmente, eu vou falar da missa porque é o ápice da nossa religião, é o momento mais importante da nossa fé, é a Santa Missa, é o momento que a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo vivo, ressuscitado, corpo, alma e santidade na hóstia consagrada. Então, quer dizer, chegou na igreja, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir na Capela do Santíssimo. Dobrar meu joelho diante de Deus, rezar, conversar com Ele, pedir para que Ele me encha do seu Espírito Santo, para que eu possa ter uma verdadeira e santa liturgia naquele dia, uma verdadeira e santa missa, que eu possa sair de lá engrandecido com o seu Espírito Santo, com a sua força e com a sua graça em meu viver, para que eu possa levar para outras pessoas também essa graça, que não fique só em mim essa graça, mas que eu leve para minha família, para minha esposa, para meu esposo, para meus filhos, amigos, parentes, para todos mesmo realmente que cruzaram meu caminho, meu trabalho e tudo. Primeiro de tudo, é oração. É oração mesmo, dobrar o joelho, uma oração. Que nessa intimidade com Jesus na palavra que você deixou bem forte pra gente, né? A gente ter essa intimidade mesmo com Jesus, né? Que nem a gente falou, todos os dias, pegar o evangelho do dia, meditar, colocar em prática ele no nosso dia a dia, né? Eu sempre aprendi, muitos anos da minha conversão, e ensino as pessoas a fazer isso. Seja um versículo, seja que sempre tem o rema dentro da palavra. Você tem um evangelho longo, mas tem uma mensagem. Pega essa mensagem e pergunta, o que isso está dizendo para mim? Ou para mim primeiro. O que isso está dizendo para mim? E vou refletir sobre isso, né? Um pouquinho, alguns minutos de manhã ou à noite, tá? E depois, o que esse texto disse para mim, agora o que ele diz de mim? Então, ele me ensina, vamos dizer assim, ele me ensina que, para mim, está dizendo que se eu não me converter, eu não sou digno do reino de Deus. Bom, ele disse isso. E para mim, nossa, eu tenho que pensar em mim. Essas atitudes minhas não estão me ajudando, entende? Então, duas perguntas. O que diz para mim e o que diz de mim? Né? Porque dizendo para mim, eu escuto e tenho aqui guardado. Agora, quem falou de mim? Poxa, daí dá vergonha, né? Agora, essa palavra aí falou de conversão e tal, tudo bem. Isso disse para mim, que eu tenho que ajudar a conversão, tal. E para mim? Aquelas coisinhas que você faz. Né? Agora está falando para mim. Não é nem para a esposa, nada, é para mim. Né? Então, a gente vai aprendendo nessas pequenas coisas a realmente deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós e enfrentando nós mesmos, né? Que eu vejo assim, muitas das vezes, o maior inimigo não é o demônio, somos nós mesmos. Olha, morrer para si não é fácil não, Toninho. Que nem eu vi um padre falando esse tempo atrás, eu vendo uma homilia de um padre, ele catou e falou que o demônio, as pessoas têm mania de jogar muita culpa no demônio. Não, o demônio ele só mostra um caminho para você, quem faz o caminho é você. O demônio não tem culpa do seu pecado. Pecado, quem escolhe pecar somos a gente, somos nós. Ele só mostra o caminho, vai por aqui. Que ele fez com Adão e Eva, come a fruta que vocês vão ser inteligentes. Quem comeu a fruta foi o Adão e Eva, não foi o demônio. Adão e Eva que pecou, não foi o demônio. Só induziu. O demônio ele só induziu, ele só induz. Tem uma história. Aceitar a indução ou não é a gente. Toninho, tem uma historinha que às vezes eu conto, é o seguinte, que o rapaz tinha uma plantação muito grande aqui de alface tudo, e tinha uma cerca. E do lado de cá, o outro criava animais. Tinha um burrinho que parava na cerca, ficava olhando só ali, né? Mas ele estava amarrado, então ele não podia ir lá comer aquela coisa deliciosa. Então o demônio veio
e soltou o burro. Soltou a corda do burro, né? E daí o burro entrou e comeu tudo. Daí falou assim, olha que tentação que o demônio fez, né? O burro veio aqui, o demônio entrou no burro e veio comer minha alface. O demônio falou assim, não mandei ele comer alface, eu só soltei o burro. É isso que acontece. É isso que acontece. Né? Quer dizer, ele só faz assim. O resto é você. É a gente. A gente se deixa levar pela tentação. Por que Jesus falou sobre o adultério, né? Não pode adultério, tem amante, é isso. Até hoje vigora isso, que é do mandamento de Deus. Se você olhar para uma mulher ou para um homem, né? Tem que pensar assim. E tiver desejo dentro do seu coração, você já tem adultério. Por que ele falou? Pô, foi radical aí, foi fundo. Mas porque nós sabemos a fraqueza do pecado. Que vai abrir a porta. Porque eu olho uma mulher bonita, eu posso ter dois sentidos. Que bonita que ela é, que corpo bonito que ela é, mas não a desejo. E vou embora. Como Deus é perfeito, vê a criação de Deus. Que maravilha essa moça aí. Pessoas, quer dizer, mas você fica assim, o que vai acontecer ao adultério? Você adulterou porque você passou a não pensar na namorada, na noiva e na esposa, e se for ter relação com a esposa, a cabeça está naquela que você viu. Desejou aquela que você viu. Então, o que é o adultério? É não ter o amor ali presente, né? Então, é questão de conversão pessoal, é coisa minha. Por isso que eu falei. O que essa palavra diz? De mim. Para mim ela já disse isso, agora de mim. Poxa vida, tem uma opção de coisa que dá vergonha. Então a palavra tem que me mudar para que ela me envie a ajudar o outro. Né? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E você, qual a mensagem você quer deixar para as mães e esposas? Eu já sou mais. Eu já peguei a corda dele do que ele falou. Você já falou. Eu já fico junto com ele, eu já sou mais tímido para falar. Não, mas é isso que ele falou mesmo. Eu pego muito assim na parte da oração, porque é uma coisa que aconteceu com a gente, que a gente não tinha o foco da oração em casa, né? A gente não colocava em prática, a gente servia a Deus na igreja, no ministério, em tudo, mas a gente era vazio. Então, a partir do momento que a gente você começou a ver mudança, você começou, opa. Porque, na verdade, a gente viu que a partir do momento que a gente teve intimidade com Jesus, as coisas mudou com a gente. Por quê? Porque eu tenho a minha intimidade, as minhas orações pessoais, e a gente tem como casal. Olha só. A gente não divide isso. Ela está dizendo para você que está aí, né? É isso intimidade mesmo. sua pessoal, ela é casada, casal. Mas ela tem lá, nem que seja no banheiro o tempinho dela, é aquilo que nós estamos falando. Para mim. Agora, para ele, e ele para ela. Quer dizer, isso vai formando uma estrutura muito grande. Porque e uma coisa que a gente tem muito, como casal, a gente tem muito diálogo, a gente conversa muito. Conversar. Então, tudo a gente resolve, a gente não deixa passar nada. Então, briga, se toca. Claro, é até natural, pela liberdade. Muda pro outro ali, mas você consegue viver. Você consegue viver a palavra que diz, não se põe o sol sobre a sua ira. Isso a gente Deitei na cama, abraça aqui, vamos perdoar, é que seja ainda meio coisa, você está fazendo um caminho. Mas senão, a gente vai tem acumulando, que dar esse passo. Porque o que aconteceu foi o que a gente falou, da experiência de vida nossa. A gente não começou dentro da igreja já, tipo assim, nossa, rezava todo dia. Não, foi dia após dia a conversão nossa. É um processo. Que a gente foi um processo. Então, faça isso. Que a gente falou, tenha mesmo, não esteja por estar na igreja, que a gente falou, teve uma época nossa que era rotina. Virou uma rotina, era cansado. E daí não tem gosto. Porque não tinha. Agora, a partir do momento que ele falou, não, a gente vai dar um basta, as coisas. Daí, na verdade, andou tudo na nossa vida, né? Foi todas as áreas. Graças Por quê? a Deus. Porque a partir do momento que a gente colocou Deus verdadeiramente na vida da gente, todas as áreas da gente eram organizadas, porque era Deus que comandava. No começo, Deus organiza tudo. Deus organizou a gente quer organizar por conta própria, mas a gente é falho. E outra, ele dá liberdade para você, que está escrito assim, o seu plano não é o meu. Deus fala para você, Torinho, seu plano é ótimo, mas não é meu. Então, a partir do momento que a gente coloca eu tenho um plano, eu sempre faço isso na comunidade, na minha vida pessoal, familiar e também na comunidade Anuncia-me. Eu tenho um projeto. Senhor, o senhor vai assinar aqui como engenheiro? Então, o Frei Gilson tem uma música que fala a verdade sobre isso. Deixa Deus sonhar em ti, né? Não, eu tenho que trazer ele no meu projeto. E aprendi também que eu começo uma coisa que não está dando certo, eu paro. Eu aprendi a parar. Eu fico até com raiva de mim, mas eu não vou fazer mais. Porque eu não sinto alegria, tem alguma coisa faltando, que é... Uma coisa que eu tenho que pedir sempre para Deus antes de fazer qualquer coisa é falar, meu Deus, vem comigo. Que esse sonho meu seja o seu sonho também.
Você quis fazer da sua Se for o vontade? seu sonho que eu faço, que dê certo. Vai se dar não com for os seu burros na sonho, que se não for seu sonho, já bloqueie, já põe algum empecilho, já corte em E tudo que eu na tenho nossa humildade vida. de ver que aquilo eu tô tudo pedindo. na nossa vida a gente faz isso, gente. Então a gente não Seja- fazia antes, daí era aquela. Daí, a partir do momento que a gente colocou Deus em tudo, tudo que a gente vai fazer, vai comprar um automóvel, a gente vai numa reunião, vai aceitar alguma coisa, a gente pergunta, orienta. O senhor vai abençoar isso que eu estou fazendo? É isso mesmo. Não dá certo, faltou Não alguma dá, coisa, é. aí você fica com raiva até, mas fala, peraí, eu pedi. Não. Eu quero testemunhar A para gente vocês escuta ele essa agora, importância disso, porque eu, começando a comunidade Ancine, que vai completar 40 anos agora em março, eu fiquei 6 anos na Rádio Canção Nova, pedido do Padre Jones, no tempo que ainda não tinha grandes obras lá. Fiquei lá até o ano de 92. Mas um dia, eu ia e voltava todo dia, fazia um programa de rádio da comunidade aqui, evangelizava, viajava, ia para a Canção Nova, todo dia subindo aquele morro a pé, não tinha nem carro, às vezes de carona e tal. Isso foi me dando um estresse. Tinha uma audiência no rádio muito grande, isso me enchia de orgulho, né? Mais humanos do que divino, né? Tá, daí um dia eu comecei, uma sexta-feira, eu não fui para a Canção Nova. Mandei avisar que eu não ia. E deu assim uma depressão tão grande que eu chorei em casa como homem, como pai, porque eu não estava querendo ir. E daí na segunda-feira eu falo, vou lá falar com a Luzia. Eu não estou com vontade de ir mais. E rezei para Nossa Senhora que se fosse coisa da minha cabeça, de cansaço, que eu me convencesse, né, disso. E que se fosse da vontade de Deus aquilo que eu estava querendo não ir mais, também fosse um sinal. Eu fui na segunda-feira. Fui na segunda-feira, foi até a Eliane, minha esposa, comigo. Chegamos lá a falar com a Luzia depois da missa que estava tendo lá. Vem aqui conversar. Daí eu falei, Luzia, eu não estou sentindo vontade de vir mais. Ela falou, que bom. Então cuida da sua comunidade, faz ela crescer. Eu senti raiva, Doninha. Porque eu não queria que ela falasse, eu amo rádio. Você vê que eu falo demais, eu amo rádio. Não é para você dizer isso, me deu raiva dela. Daí, mas eu não pedi. Eu não pedi. Daí que a comunidade Ancine cresceu. Daí Dom Luiz Luchardi fez documento, fez estatuto, veio vindo até chegar agora no Orlando, que nós somos reconhecidos personalidade jurídica na igreja, como Padre Freira, só que somos leigos. A partir daí que a gente veio para a chácara, a comunidade adquiriu chácara, isso aqui é da entidade e tal, e cresceu dentro da igreja. A igreja disse, eles são realmente como... católicos verdadeiros. Não é nem católico, eles são uma entidade... Da entidade da comunidade. É a vida consagrada, a vida reconsecrada de João Paulo II, que ele criou isso. Ele viu que leigos queriam viver uma radicalidade maior, largando tudo para servir a Deus como Padre Freira, mas não tinha uma documentação, ele foi feito. E nós hoje somos reconhecidos assim. Mas é isso que você falou. Poxa vida, eu pedi para Nossa Senhora e fiquei com raiva da menina. Colocou na boca dela. Ai, que bom! Logo de cara, que bom que você não quer vir mais. E a resposta foi rápida. Pô, o que valeu 6 anos aqui? Nunca valorizaram para me chutar agora. Né? Começou essa coisa na minha cabeça. Hoje em dia, olha a tentação. né? Daí eu lembrei, poxa, mas lá mesmo eu lembrei, saí de lá, fui para café, mas eu pedi para Nossa Senhora que fizesse isso por mim, pedisse a Jesus isso aí para mim. O Luzia, tá bom. Entende? Foi assim. Então eu aprendi isso. É do senhor? Vamos trocar de carro. É de Deus? Tá, vai lá ver o carro, gostei, vai dar para pagar e tal. Senhor, o senhor está aqui? Tem um lugar para o senhor aqui dentro, o senhor está aqui? Quer dizer, é diferente quando você faz uma coisa que não é para você fazer, você sofre. Faz os outros sofrer. E é uma experiência que vocês estão tendo, que eu não quero perder nunca, a gente tem que ensinar. Peça para Deus vir no seu sonho, peça para Deus vir no seu projeto. Peça que você tenha assim, humildade de fazer o projeto de Deus da maneira dele. Nunca mais acaba. Deus é providente. Deus é maravilhoso. Agora, para a gente já caminhar para o encerramento, eu tenho aqui, pode os dois responder. É um ping-pong aqui. Um modelo de santidade. São João Paulo II. São João Paulo II. E o seu modelo, e o seu? É o mesmo, a gente conversou. Muito bem. Não conversou porque você concordou com ele ou ele é mesmo? Não, mas é ele mesmo. Você pensou? É ele mesmo. Tony, um livro. Todos os caminhos levam a Roma. E o seu?
Eu mesmo. Ah, não é você. Sem brincadeira. Você não nasceu da mesma mãe, meu pai. Não, eu amo esse livro. Tá bom. Eu, na verdade, tenho um monte de livro. Eu sei, mas ele chamou sua atenção. Mas esse, porque na verdade eu tenho uma dificuldade muito grande de leitura. É o único livro que eu consegui ler. Não, mas é verdade, né? Ela leu rápido. Que eu li rápido, Leu bem rápido, porque ele é Que bom, maravilhoso. que bom. Então é o que eu indico. Toninho, um desafio. A santidade mesmo. O seu. Desafio que a gente tem. Também, a gente conversa sobre isso. A Nossa vida é em prol, a gente conversa muito sobre isso, da gente querer ser santo. Então a gente cai, a gente levanta. É por causa disso. Vai dar um. Somos um mesmo, vai bater. Mas é livre? Oi? Mas você é livre. Não, somos um, mas somos livres. Não esquece sim, disso. sim, né? não, Cada um é sim. cada um. Um sonho, Toninho. Sonho é ver a parte da música na Igreja Católica com pessoas levando realmente Deus realmente, esquecendo de si e vivendo Deus na música realmente. Muito Isso bem. que eu tento fazer com a minha vida. Agora o meu é diferente. Que esse que sonho bom. eu tenho. Não, né? Eu sempre falo pra ele, o meu sonho é um sonho assim, de uma coisa assim mais além. Um dia na Capela do Santíssimo eu senti uma coisa muito forte que veio na minha mente, que o padre uma vez no nosso casamento falou assim, eu até me emociono, porque é uma coisa que eu falo para vocês, né? Que você leve ele para Deus e que ele te leve para Deus. Daí o meu sonho que eu peço para Jesus ultimamente, eu falo para ele, se o senhor puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz. Mas como o projeto do senhor é diferente na vida, eu queria muito apresentar ele para o senhor e ele me apresentar, nós dois embora junto. Eu tenho esse sonho, eu falei, eu queria muito, porque já que o sacerdote falou que eu tenho que levar você e você me levar, nós temos que entrar junto pro céu. Então eu quero nós dois estar juntos. Não vai no mesmo dia. Não, eu quero no mesmo dia. Eu quero. Isso é vaidade. Mas eu queria. Não, isso é pecado, isso é vaidade. Eu tenho esse desejo. Ela falou. Se a pessoa ele morre, precisa de você para encomendar o caixão, você morre também. Não, mas eu. Foi o que ela falou. Eu acho que é o projeto dela, o sonho dela. Aí eu estou entendendo o seguinte: Não, meu sim. sonho é que o Toninho entre no céu. Sim. É o meu sonho. O sonho é esse, mas eu falei, eu tinha minhas vontades de como a gente faz muita coisa junto, eu falei assim, A gente só vive junto. A gente vive junto. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto mesmo. Tudo. Casar. Eu falei, por que a gente não pode entrar no céu junto? Falei, ainda mais que a gente não tem filho, não tem nada, não vou deixar ninguém, vou dizer assim. Uma coisa que a gente só faz o tempo todo, a gente está de mão dada. Sempre caminho de mão dada. Isso é fato, porque até teve um caso nas irmãs lá, a gente ajudava as irmãs, o coral das crianças, das irmãs lá, a gente ajudava, era voluntário, algumas coisinhas lá nas irmãs perto da gente, lá no Parque Santa Clara, as irmãs de Santos Anjos. E uma vez teve uma confraternização no final do ano e a gente foi, teve amigo invisível, né? Cada um tirou uma pessoa, tal, isso, aquilo. Daí a menina que tirou a Adriana. E ela não me conhecia, daí ela tinha que falar quem que era a pessoa era uma que ela tirou. voluntária, ela também. Daí ela falou, a pessoa que eu tirei, ela fica o tempo todo de mão dada com o marido dela. Daí todos os amigos. Daí todo mundo, é a Adriana do Toninho. Então, tipo assim, é uma referência nossa. Então, por que é uma eu referência. posso? Então, eu falo, por que eu não posso sonhar em Jesus me levar junto com ele? Pergunta se ele quer. Então, mas não, é isso que eu faço. Não, mas eu coloquei isso. O meu desejo é esse. O meu desejo é esse. Se o senhor permitir que seja assim, que seja. Não, porque se o senhor o projeto quiser, dele... vai ser da forma que o senhor quer. Não, então, o meu sonho é entrar. Porque Deus junto também com nos dá ele. essa liberdade de pedir para ele o que é o sonho nosso. Né? Às vezes o sonho nosso pode coincidir com É muito lindo, é pode tudo, ser, pode coincidir ou não. Pode né? ser que ele mas queira eu ser tenho, assim. eu tenho Ele fala, não, isso você no vai meu ser coração. depois ou você vai ser antes, porque ele precisa aprender alguma coisa ou você precisa aprender alguma coisa. Ah, não, isso eu tenho. Assim, Que bom, tipo assim, Irena, se que ele bom. for antes, eu até falo, né? As meninas falam, ai, se você ficar sem o Toninho, eu tenho Deus, eu não vou ficar sozinho. Claro. Né? Então eu sei disso muito Claro, bem. claro. A pessoa, nossa, vocês estão muito grudados. E se um dia ele vier a morrer? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se ele morrer, eu vou ficar tão feliz, porque ele fala muito de ver Jesus. Imagina a minha alegria que eu vou ter de meu saber que o meu marido teve o desejo dele a vida toda desse. Que então, bom. mas se eu puder ir junto com ele nessa parte, eu vou ficar feliz. Aí eu coloco no coração de Jesus. O meu desejo é esse, mas seja feita a tua vontade. Adriana e Tony, chegamos ao final. Foi o podcast mais longo que nós tivemos.
Nossa, mas fala muito. Nós estamos falando há 1 hora. Jura? Geralmente é Nossa. 45, 35, 50 minutos, porque o Nossa. assunto é muito importante. Então, coitado, pessoal. Vai Mas ficar que, muito não, mais. mas que bom, que bom. E espero legal. que você em casa tenha aprendido alguma coisa. Que bom. Porque o mais alegria nossa, de Toninho e Adriana, acredito, e a minha aqui da nossa comunidade, não é o que nós fizemos, é o que isso vai fazer de efeito na vida de vocês. Com certeza. Então, Toninho, muito obrigado pelo seu A carinho, gente que sua agradece, disponibilidade. Muito obrigada, viu? porque a gente que A gente agradece, agradece muito para a gente carinho. poder expor também um pouco da nossa intimidade, da nossa vida de oração, da nossa intimidade com Deus, principalmente. Do ministério. O ministério, Nosso ministério. que é uma coisa que a gente ama fazer e que a gente quer fazer muito mesmo, que a gente Graças a quer Deus. servir muito a Deus realmente através da música. Obrigado, Adriana. Muito obrigada, eu que agradeço. Você sabe que você tem um temperamento sanguíneo, né? Você já recebeu formação de temperamento? Já recebemos. Eu já recebi, mas eu não Mas lembrava. a gente tem nós dois, por sinal, até somos Temos. bem parecidos nisso. A gente tem um problema muito sério de esquecimento. A gente Além de conversa com os outros uma esquecer- coisa, passou 5 minutos, a gente já não lembra. Mas o seu E temperamento, Só conta um segredo atropela pra gente. o outro também, ó. o seu temperamento não é o mesmo dela. Não é Não, o mesmo. totalmente Não, mas eu não tô falando do O temperamento. seu tô é falando da gente- fleumático. A gente tá É? falando do Há muitos esquecimento, anos indo dar assim. formação para isso. Estamos indo agora a Minas, Ai, agora que para legal. ficar 3 dias lá para dar formação assim. Nós damos formação, porque eu sempre falo, nós somos uma trindade. A gente cuida muito do espírito e esquece do que nós somos, que É. pode abençoar ou prejudicar o outro, né? Então a gente é corpo, mente e espírito, né? É. Então a gente tem que trabalhar o conjunto, porque Jesus disse em João 10, eu vim para que você tenha vida plena, vida em abundância. Então, em geral, né? Não adianta estar bem curado, se a minha espiritualidade está ruim, estou bem com Deus, mas eu estou com sentimentos guardados. Quero agradecer a vocês com muito carinho, peço perdão pelas minhas intervenções, que a minha função aqui é provocar vocês para vir o que é para vir. Estamos abertos aqui quando vocês precisarem, até outro assunto, se você um dia quiser trazer um violão, a gente sim. chama mais um músico assim para a gente discutir o que é e o que não é. Ai, legal. E Nossa, não adianta muito falar assim, legal. nós somos todos bonzinhos. Não, Ah, eu não é, não concordo não com é. isso, eu concordo com isso, para provocar alguma coisa, Sim, mas é principalmente verdade. as nossas irmãs. Então, com certeza. Deus Deus abençoe amém. vocês. Amém. Muito Deus obrigada abençoe também. também a comunidade de vocês. Muito Dê obrigado. muita A nossa comunidade está de bênção porta pra aberta vocês. porque vocês puderem fazer, nos ajudar para vir tocar no encontro, para vir aqui tomar um café, Ai, a hora que vocês bom, quiserem, para passar o dia aqui descansando, ter um quarto para descansar, vamos rezar juntos. Essa comunhão é muito importante em nós, Com Muito certeza. obrigada. né? É muito importante. Então, está aberto o meu coração para isso. Obrigada, Henrique. A gente que agradece. Para você em casa, muito obrigado à sua audiência. Compartilhe, ainda dá tempo. Se você ouviu até agora aqui, compartilhe, assista isso, porque isso vai ficar aí na rede social. Muito obrigado pelo seu carinho. Que Deus abençoe você, a todos nós, o Toninho e a Adriana, e que nada nos separe do amor de Deus. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Até o próximo programa. Até mais. Até mais.